Olá amigas, olá amigos, eu sou Carlos Cabral e essa é a edição de 20 de setembro do Zero News, o programa do Mente Binária em que a gente trata dos acontecimentos de tecnologia e segurança mais relevantes da semana que passou. Especialistas da Wix publicaram um relatório na última terça, dia de Patch Tuesday, sobre 4 vulnerabilidades sérias que afetam um agente chamado Open Management Infrastructure, ou OMI, ou OMI, o qual muita gente, inclusive eu, nem sabia que existia, mas está presente em diversos serviços da Azure, como o Azure Automation, o Azure Operations Management Suite, o Azure Diagnostics e VMs instaladas na nuvem da Azure com sistema operacional baseado em Unix. Segundo os pesquisadores, a exploração da falha mais séria dentre as 4 é tão simples que acabou gerando o apelido OMI God para as falhas, que tem origem na interjeição Oh My God. O OMI é conceitualmente parecido com o Windows Management Instrumentation, o WMI, só que para Linux. Ou seja, sua função é a de implementar padrões aceitos pela indústria, os quais garantam a interoperabilidade entre aplicações e o sistema operacional. No ambiente Azure, o OMI é instalado por padrão em VMs baseadas em Unix e é parte integrante de diversos serviços da nuvem da Microsoft. As falhas consistem em 3 vulnerabilidades de escalação de privilégios e uma muito crítica de execução remota de código. Os pesquisadores descobriram que é possível explorar toda uma infra em nuvem da Azure somente enviando um pacote que troca o header de autenticação, algo muito elementar, coisa que os especialistas classificam como um ataque típico dos anos 90. A Microsoft começou a corrigir as falhas no dia 14, no entanto, nem todos os serviços estão com o problema resolvido e, em alguns casos, não há atualizações automáticas, demandando a instalação na unha. É recomendável checar se o OMI está na última versão e revisar o perímetro, protegendo servidores que possam estar expondo, sem necessidade, as portas do OMI, que são 5986, 5985 e 1270. A Apple publicou no último dia 13 um boletim de segurança para 2 vulnerabilidades críticas que afetam todos os seus sistemas operacionais mais modernos e também o Safari. Ambas as falhas estão sendo exploradas em ataques com finalidade maliciosa. A primeira vulnerabilidade afeta o WebKit, que é o motor que faz o Safari funcionar. Por meio da exploração dessa falha, um atacante pode executar comandos maliciosos no alvo. Já a segunda falha é a Forced Entry, descoberta pelos especialistas do think tank Citizen Lab e sobre a qual falamos no Zero News do dia 30 de agosto. Trata-se de uma vulnerabilidade zero-click, ou seja, que não demanda a interação do usuário para que a cadeia de ataque chegue até o controle do alvo. E sua exploração acontece no momento da renderização de um suposto arquivo GIF na tela, o qual na verdade era um arquivo Adobe PSD ou Adobe PDF malicioso. Como eu disse lá no final do mês passado, o arquivo malicioso forçava o crash da função imTranscoder Agent, responsável por transcodificar e fazer o preview das imagens no iMessage. E esse crash desencadeia uma série de outras ações que permitia que a empresa de Spire NSO Group instalasse o malware Pegasus nos alvos. Após o lançamento dos patches, o Citizen Lab publicou um novo relatório sobre Forced Entry, com mais detalhes que não poderiam ser publicados até a correção da falha. Todos os links estão aqui na descrição. Pesquisadores da Lumen publicaram um relatório na última quinta-feira indicando que foram encontradas amostras de malware preparadas para infectar o Windows Subsystem for Linux, de modo a usá-lo como ponte para obter o controle do Windows. O Windows Subsystem for Linux é um módulo do Windows disponível desde 2016 e que foi feito para disponibilizar um ambiente Linux no SO da Microsoft, de modo a permitir a execução de programas nativos do Linux dentro do Windows sem depender de VMs ou emuladores. O relatório da Lumen afirma que as amostras são as primeiras já encontradas, no entanto, elas conceitualmente seguem as premissas que foram teorizadas em um estudo que foi publicado pela Checkpoint em 2017 e que parte do pressuposto de que ferramentas de segurança que rodam no Windows não estariam preparadas para monitorar processos de binários do Linux rodando no Windows. Segundo a apuração do The Record, até agora os pesquisadores identificaram um número limitado de amostras que se comunicavam com um único endereço IP de servidor de comando e controle. Dentre as vítimas foi identificado um conjunto também limitado de alvos no Equador e na França. Semana passada, o banco Kiwibank da Nova Zelândia se tornou mais um alvo de uma recente onda de ataques de DDoS que não só afetaram o país, mas também alvos nos Estados Unidos e na Rússia.
Os ataques estão vinculados a uma nova botnet chamada Meres, o que em letão quer dizer praga. A ameaça está envolvida em outros ataques relevantes nesse mês, como o que afetou o mecanismo de busca russo Yandex, alcançando picos de mais de 21 milhões de requisições por segundo. Outras vítimas foram a Cloudflare e o blog do Brian Krebs, que ficou 4 dias fora do ar na semana retrasada. Segundo o pessoal do Curator, que fez uma análise preliminar da ameaça, a Meres conduz ataques por meio da técnica de HTTP Pipelining, que explora uma carência nativa do HTTP 1.1, que permite que várias solicitações HTTP sejam enviadas através de uma única conexão TCP, sem esperar pelas respostas correspondentes a cada requisição, o que, dependendo da característica do alvo, pode exaurir a sua capacidade de resposta. Os pesquisadores ainda afirmam que a Meres é essencialmente baseada em equipamentos da MikroTik, os quais estão espalhados pelo mundo todo, com maior predominância nos países em lilás aqui no mapa, o que, segundo o ranking da Curator, tem os Estados Unidos como a maior fonte de dispositivos elegíveis, seguido pela China e depois pelo Brasil. Repórteres do Wall Street Journal tiveram acesso a memorandos internos do Facebook que dão conta de que as pessoas que comandam a rede social notaram um declínio no tempo de permanência dos usuários na rede, fizeram uma mudança para lidar com isso, a qual teve como efeito colateral a promoção de conteúdo tóxico e que, mesmo sabendo disso, se recusaram a voltar atrás na configuração. A mudança ocorreu em 2018 e foi feita porque os índices de interações sociais significativas, ou MSI na sigla em inglês, estavam caindo. Segundo os especialistas do Facebook, a rede estava ficando chata por conta da grande quantidade de conteúdo corporativo, e isso estava minando o maior indicador de qualquer rede social, que é o tempo em que as pessoas ficam lá anestesiadas rolando a tela para cima. A resposta para melhorar o MSI seria dando prioridade ao conteúdo de pessoas que estão em círculos mais próximos do usuário, sobretudo aquele conteúdo que gera engajamento e discussão. Acontece que, como já foi comprovado por vários estudos públicos, o conteúdo divisivo, melhor dizendo, aquele em que as pessoas não concordam uma com a outra, acaba sendo recompensado nessa estratégia. Ou seja, o que aumenta o tempo de permanência na rede é a treta, e a treta gera receita para a rede social. Sei que isso parece notícia velha, pois, como eu disse, o caso já foi apontado por vários estudos e documentários, mas o que foi revelado na reportagem foram os arquivos que comprovam o fato e a manutenção dessa estratégia. Já a outra consequência disso foi apontada pelo MIT Technology Review na última sexta, com base em um estudo interno do Facebook que demonstrou que estes algoritmos de maximização de engajamento automaticamente promoveram conteúdos inflamatórios, muitas vezes falsos, criados por fábricas de trolls, que durante a eleição americana de 2020 atingiram até 140 milhões de indivíduos por mês. Considerando o momento político global em que vivemos hoje, já dá para ter uma noção do resultado disso. Resultado que, segundo a reportagem do Wall Street Journal, Mark Zuckerberg sabia, mas se recusou a corrigir por motivos óbvios. Bom, pessoal, é isso por hoje, mas antes de encerrar, eu tenho uma ótima notícia para quem está fora do mercado e buscando um curso na área de segurança. Nós, do Mente Binária, ganhamos um assento no curso Academia de Blue Team, que é ministrado pelo Rodrigo Montoro, Felipe Proteus e pelo Renato Fontana do Defensive Stack, e que, como o nome diz, forma equipes de Blue Team. Nós vamos doar esse ingresso para uma pessoa que estiver desempregado ou desempregado, seja porque perdeu o emprego por causa da situação que vivemos no país, ou porque é estudante e não conseguiu entrar no mercado. Repetindo, essa doação é só para quem está sem emprego, então não vá dar uma de corrupto e tentar se apropriar do lugar de alguém que está em dificuldade. A primeira pessoa, nessa condição, que mandar um e-mail com o assunto Academia de Blue Team para o endereço contato@mentebinaria.com.br vai levar o curso. Então, vá lá e escreve. A gente se vê na semana que vem. Se protejam.